Então, quem ainda não tiver registrado a presença, por favor, registra aí no chat para que eu não perca a presença de vocês aí na minha contabilidade. Gente, seguinte, para a gente finalizar essa parte de tablô analítico ou tablô semântico, que é um dos nomes que ele recebe, alguns autores chamam de tablô analítico, outros chamam de tablô semântico, nós vamos agora ver alguns aspectos, alguns detalhes a respeito dessa técnica. Quem tiver feito aqueles exercícios que eu proponho lá no final do slide, lá da aula da pré-aula, do vídeo de pré-aula, deve ter percebido que o método tablô analítico, dos métodos que eu já passei, ou seja, o método axiomático, a dedução natural, ele é o mais simples, né? Eu acho ele muito bacana. O tablô analítico tem uma outra característica interessante, é que, do ponto de vista computacional, nós podemos construir um algoritmo, né, para que nós possamos até implementar um provador automático de teoremas, utilizando a ideia do tablô analítico, que é um dos assuntos que eu quero abordar com vocês nesse segundo momento da aula, tá bom? Vou fazer aqui uma apresentação para a gente poder discutir alguns pontos interessantes. Certo? Bem, vamos lá. Turma, vou trocar aqui a cor da caneta. Seguinte. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre o tablô analítico é que ele representa um procedimento de decisão. Ou seja, o método axiomático e o método da dedução natural, eles não eram procedimentos de decisão. Por quê? Porque eles não permitiam verificar que um determinado conjunto de fórmulas gama, né, ele pode ser derivado, né, e gerar uma fórmula φ, ou seja, eu posso ter uma fórmula φ que é derivada de um conjunto de fórmulas gama. Lembre-se dessa simbologia aqui. Isso eu poderia fazer através do método axiomático e do método da dedução natural. Ele permite verificar isso. Qual é o problema com esses dois métodos? É que ele não permite verificar isso daqui, certo? E o que é isso aqui? Isso daqui está dizendo o seguinte, que essa fórmula φ, ela não é derivada desse conjunto de fórmulas gama. Então, quando você encontrar essa simbologia aqui, você já sabe que isso daqui está querendo dizer que uma fórmula φ, que é a conclusão desse sequente, ela não é derivada desse conjunto de fórmulas gama. Ou seja, repetindo, só para a gente concluir, o método axiomático e o método da dedução natural tranquilamente nos permite verificar se uma determinada fórmula φ ela é derivada de um conjunto de fórmulas gama. Mas ela não permite verificar quando essa fórmula φ não é derivada do conjunto de fórmulas gama. Ou seja, se de repente você estiver utilizando o método axiomático ou o método da dedução natural para verificar um caso como esse daqui, é possível que você entre numa espécie de loop infinito e você nunca consiga parar, certo? O procedimento sempre vai ter algo para verificar. Quando você verifica que uma determinada fórmula φ ela é derivada de um conjunto de fórmulas gama, utilizando método axiomático ou dedução natural, se isso daqui for possível, então chega um momento que ele para, ou seja, é o chamado problema da parada, certo? Aqui não tem isso. Bom, mas aí nós temos o tablô analítico. No caso do tablô analítico, eu posso tanto verificar isso daqui, certo? Ou seja, verificar se φ é derivada de um conjunto de fórmulas gama, como também posso verificar isso aqui. Ou seja, o tablô analítico, ele me diz isso, certo? Essa é a grande diferença do método axiomático da dedução natural. Uma observação importantíssima. Quando eu digo que φ não implica, né, aliás, quando eu digo que esse conjunto de fórmulas gama não implica em φ, certo? Faltou aqui um φ. Isso daqui não quer dizer que esse conjunto de fórmulas gama implica a negação de φ. Cuidado com essa observação. Por quê? Porque algumas pessoas podem achar
que o fato de φ não ser derivada de uma fórmula gama, ou melhor, que gama não implica esse conjunto de fórmulas φ, quer dizer que isso daqui é verdadeiro, mas não é. Então, não confunda essa informação, né? Ou seja, aqui eu estou dizendo que φ não deriva de gama. Aqui eu estou dizendo que não φ deriva de gama. Então, isso daqui, certo? Não são equivalências, não são, por favor, não confundam as coisas, tá certo? Bem, no caso do tabuleiro analítico ou semântico, aí nós temos uma outra história, certo? Nós temos que, eu posso verificar, inclusive, a não derivação de uma determinada fórmula φ. Para isso, eu trouxe aqui uns exemplos que eu pensei lá no livro que eu utilizei para montar aquela aula, aquele vídeo de pré-aula. Então, vejam bem, vamos aqui ver aqui exemplos de tableaus não dedutíveis, né? Lembre-se que essa expressão aqui em francês é o plural de tableau, tá bom? Então, tableau não dedutíveis. Eu tenho aqui um sequente, certo? P conjunção Q condicional R, e a minha conclusão, esse R, certo? Então, aqui eu tenho essas duas sentenças, aliás, essas duas formas que são minhas premissas do sequente, são meus antecedentes, e tenho aqui esse R que é o meu consequente. Monto o meu ramo inicial, aqui é o meu ramo inicial, marcando a fórmula P com T, a condicional P conjunção Q condicional R com T, e marcando o meu consequente, né, a minha conclusão, com F, como vocês podem observar aqui. Esse daqui é o meu tabuleiro inicial, e é o que acontece. Vamos começar a aplicar as regras de expansão. Aqui eu tenho a minha linha 1, né? Vamos dizer aqui que é a minha linha 1, minha linha 2 e a minha linha 3, certo? A minha linha 1 já está expandida, então não preciso aplicar nenhuma regra que envolva a linha 1. Da mesma forma, a linha 3 também está expandida. Ou seja, onde é que eu vou aplicar uma regra de expansão alfa ou beta? Apenas na linha 2. Bem, na linha 2, nós temos aqui uma condicional marcada com T. Condicional marcada com T significa que eu vou aplicar uma regra beta na linha 2, correto? Eu sei que quando eu aplicar regra beta na linha 2, eu vou obter o quê? Vou criar dois ramos, né, porque eu gero uma bifurcação. Num desses ramos eu vou marcar com F, né, e no outro ramo eu vou marcar com T. Porque a gente sabe o seguinte, ó, lembre-se sempre, quando você estiver trabalhando com tabuleiro analítico, que quando eu tenho uma condicional que é verdadeira, quais são as condições para essa condicional ser verdadeira? Que meu antecedente seja falso ou meu consequente seja verdadeiro. Que é justamente isso que o tabuleiro analítico está mostrando para você. Por isso que o método tabuleiro analítico, a meu ver, é um método extremamente intuitivo, muito fácil também. Então, pronto. Marquei aqui, aliás, utilizei a regra beta para expandir, certo? Observei que encontrei uma contradição, ou seja, TR, e bem aqui eu tenho um FR, certo? Contradição encontrada significa que esse ramo aqui está fechado, certo? Aqui eu não encontrei uma contradição, certo? Então, esse ramo aqui permaneceu aberto. Gente, se por acaso, aqui no meu tabuleiro inicial, eu tivesse uma conjunção, P conjunção Q, marcada com T, eu já poderia fechar esse ramo aqui, certo? Porque eu já teria encontrado a contradição. Então, esse detalhe é interessante de você observar quando você estiver utilizando o método tabuleiro analítico. Porque, às vezes, você não precisa chegar ao nível atômico da fórmula. O nível atômico é quando você tem simplesmente um símbolo proposicional qualquer marcado com T ou com F. Nesse caso aqui, eu tenho uma fórmula molecular, não é uma fórmula atômica, porque eu tenho essa conjunção, correto? Bom, continuando aqui. Como eu não tenho uma conjunção marcada com T antes dessa linha aqui, o que é que eu vou fazer? Vou expandir, certo? Se é uma conjunção marcada com F, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar uma regra beta. Então, regra beta, qual é essa linha aqui? Aqui vai ser linha 4. Então, regra beta, linha 4, e eu encontro isso daqui. Ora, quando uma conjunção é marcada com F, significa o quê? Que um dos conjuntivos ele é verdadeiro,
certo? Aliás, um conjuntivo é falso ou o outro é verdadeiro, certo? Tá bom? Ou ambos são falsos, tá certo? Entendido? Então, é isso. Então, aqui eu tenho a linha 5. Então, eu estou dizendo aqui que o meu símbolo proposicional T, P, ele pode ser verdadeiro, ou o símbolo proposicional Q pode ser falso, certo? Ou seja, um dos dois conjuntivos é falso. Ora, esse TP aqui, certo? Ele, aliás, F, desculpa, um dos dois é falso. Gente, pequena correção aqui. Numa marcação, numa conjunção marcada com F, um dos conjuntivos é falso, certo? Então, ou P é falso ou Q é falso. Um dos dois é falso, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, tem o FP e tem o TP. Encontrei a minha contradição, certo? Ou seja, o mesmo átomo, ora ele está marcado com T, e em um outro momento ele está marcado com F no mesmo ramo. Vejam que esse ramo aqui é o mesmo. Estou subindo aqui, certo? Então, isso daqui significa que esse é o mesmo ramo. Fecho, né? Está fechando aqui, beleza, maravilha. E agora eu tenho esse FQ. Você observa que ao subir nesse ramo, você não encontra um átomo TQ. Se você encontrasse um átomo TQ nesse ramo, aí sim você fecharia. Então, esse ramo aqui permanece aberto. Se eu tenho aqui um ramo aberto, o que é que isso quer dizer? Né? Esse ramo não vai ser fechado. E eu não tenho mais fórmulas para expandir. Né? Eu já expandi todas as minhas fórmulas, tudo aquilo que eu poderia expandir, eu já expandi, e aí encerrou, ou seja, o meu algoritmo para. Se o meu algoritmo para, e eu tenho um ramo aberto, significa que esse tabuleau aqui é um tabuleau aberto, e de acordo com a explicação que os senhores e que as senhoras viram, né, significa o quê? Que esse tabuleau não foi verificado, certo? Bom, é só essa informação que o tabuleau analítico me dá? Não. Ele me dá mais uma informação, ou seja, ele me apresenta um contra-exemplo, certo? E aí, nesse contra-exemplo, o que é que eu tenho? O que é que eu vou fazer? Eu vou observar esse ramo que está aberto, né? O ramo mais à esquerda está fechado, o ramo mais à direita está fechado, mas eu vou analisar agora esse ramo aqui do meio, que é o ramo que está aberto. Nesse ramo do meio, eu encontrei o quê? Eu encontrei que o P está marcado com T, encontrei que o Q, né, está marcado com F, e encontrei que o R, né, bem aqui, ó, ele está marcado com F também. Então, esses três átomos aqui, certo? Nesse exemplo, eles estão marcados da seguinte maneira. Esses átomos, eles me dão mais alguma informação. Que informação é essa? Ora, um átomo marcado com T significa o quê? Que o valor de verdade dele, naquele ramo, é igual a 1, ou seja, é verdadeiro. Átomos marcados com F, eles têm como valor de verdade o 0, ou seja, falso. Disso significa o quê? Se eu pegar esses valores de verdade, né, e for verificar a consequência lógica, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que as minhas premissas vão ser igual a T e a minha conclusão vai ser igual a F, ou melhor, aqui deixa eu, ao invés de T, botar V, né? Ou seja, minhas premissas vão valer 1, né, ou verdadeiro, e a minha conclusão, ou insistência. E a minha conclusão vai valer F ou 0. Se eu tenho premissas que são verdadeiras e conclusão falsa, eu não tenho consequência lógica. Por conseguinte, eu também não tenho uma derivação. Ou seja, a gente observa isso daqui, essa situação. Certo? Então, como vocês podem observar, o tabuleau analítico, ele não somente me diz quando um determinado sequente é válido, mas também ele me mostra o contra-exemplo que faz com que aquele sequente seja inválido. Ou seja, que eu não consiga derivar R, né? Nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, não é possível derivar essa fórmula R a partir dessas premissas aqui, certo? Por quê? Porque esse sequente aqui, R não é consequência lógica dessas premissas. O que é que isso tem a ver?
Tem a ver com um conceito que a gente já viu anteriormente, que é o conceito da corretude e da completude. Daqui a pouco eu vou trabalhar com isso novamente. Tá bom? Bom, espero eu que tenha ficado claro isso para vocês, certo? Vamos ver agora mais um exemplo com um... Deixa eu ver aqui o... Pergunta do Lincoln. Nesse contra-exemplo, você negou o ramo aberto para criar... Não, Lincoln, não é que eu neguei o ramo aberto. Esse ramo aberto, ele ele foi gerado pelo próprio, digamos assim, pelo desenvolvimento do Tableau, certo? Então, esse ramo aberto aqui ficou FQ, por própria consequência aqui do desenvolvimento do Tableau, e aí a gente simplesmente observou a presença desses valores para esses átomos, né? Então, esses átomos aí, eles geram o meu contra-exemplo, certo? O contra-exemplo é justamente aquele exemplo que vai contradizer, né, uma determinada afirmação, vamos dizer assim, certo? Então, quando eu pego P, Q e R e atribuo para P o valor 1 e para Q e para R o valor 0, se eu for verificar se a consequência lógica, eu não vou conseguir verificar. Ou seja, se eu pegar esse sequente, né, a gente poderia fazer o seguinte, vamos usar aqui tabela verdade. Poderia fazer P conjunção Q, condicional R, certo? Isso daqui seria o meu antecedente, condicional R. Então, se eu pegar essa fórmula aqui, certo? Atribuir a P o valor verdadeiro, o Q vai ser F, e o R vai ser F, e aqui vai ser F, o que é que nós vamos ter? Ó? Aqui, essa conjunção aqui vai ser F condicional F, e aqui vai ser V. V, conjunção V, aqui tudo vai ser V, só que aqui eu tenho, ó, condicional R, que o R vai valer F, né? Então, qual é o valor dessa minha condicional? F. Nós sabemos que nós podemos fazer um paralelo entre as condicionais e a noção de consequência lógica, né? Então, eu poderia pegar esse sequente, ou que é esse mesmo sequente aqui, certo? Colocar na forma de uma condicional. Quando eu atribuo esses valores, o que é que nós observamos? Que essa condicional é falsa. Ou seja, a gente sabe que a consequência lógica, ela acontece também quando essa condicional for tautológica. Tá lembrado? Vocês estão lembrados disso também, né? Bom, vamos para um outro exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Mas deu para entender aí, Lincoln, a parada? Se manifesta aí, macho. Beleza, né? Show de bola. Vamos aqui para um outro exemplo. Nesse outro exemplo, nós temos um sequente um pouco maior, né? P de junção Q, P condicional R, Q condicional R de junção S, e minha conclusão é R novamente. Construir aqui o meu meu ramo inicial, marcando com T os meus antecedentes, marcando com F o meu consequente. Bom, nós começamos como aqui? Observamos o seguinte, no caso aqui do nosso Tableau, né, não vou me estender muito aqui, e vou focar logo, né, no que é que a gente tem como ramo fechado. Ó. Esses ramos aqui estão fechados, ó, FP fechou com TP, TR fechou com FR lá em cima, esse FQ fechou com TQ aqui, certo? E vamos adiante. Esse TR fechou com FR lá em cima, né? Vejam. Então, a gente sempre vai encontrando contradições, correto? O TS não encontrou um FS lá em cima, beleza? Portanto, esse daqui ficou aberto. Aí vamos continuar. Aplicamos aqui uma regra, certo? Que ainda tinha fórmula para ser expandida. TR fechou com FR lá em cima, né? Tá aqui o FR novamente. E o FP não encontrou um TP. Aí vem um detalhe importantíssimo. Preste atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo que nesse ramo, certo? Nesse ramo aqui mais à direita, eu tenho um FP, ou seja, um símbolo proposicional P falso. Só que eu tenho bem aqui o TP. Aí alguém poderia dizer assim, professor,
Eu não poderia fechar esse ramo aqui com esse outro ramo? Não, não poderia. Por quê? Porque aqui eu tenho ramos distintos, certo? Então, tenham cuidado, certo? Toda vez que vocês forem utilizar o tabuleiro analítico, é preciso você analisar bem os ramos que você tem, né? Então, você só pode fechar um ramo quando você tiver essa contradição no mesmo ramo. Eu tenho aqui uma contradição de P, mas são em ramos diferentes, então não vale, tá bom? Então, vamos agora fazer análise para encontrar o contra-exemplo. Se eu tenho um tabuleiro analítico que é aberto, significa o quê? Que eu tenho um contra-exemplo, certo? E é interessante nós vermos esse contra-exemplo, a gente dá uma estudada mais aprofundada nele. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o ramo que está aberto, né? E vou selecionar os átomos. Então, aqui eu tenho FP, TS, TQ e FR, certo? Então, juntei eles, ok? Ó, tá aqui tudo bem bonitinho, já tinha deixado aqui separado para vocês. E aquele átomo que está marcado com T, o valor de verdade dele vai ser 1, ou verdadeiro. Aquele átomo que está marcado com F, o valor de verdade dele vai ser 0, ou falso. Então, eu tenho essa situação aqui, certo? Então, o valor de verdade, a função valoração aplicada a P vai retornar 0, a função valoração aplicada a Q e a S vai retornar 1, vai ser avaliada com 1. Logo, o que é que nós vamos ter? Como o tabuleiro é aberto, significa que esse sequente, ele não é válido, né? A partir do método tabuleiro analítico. Observe que quando eu emprego o tabuleiro analítico, eu coloco aqui abaixo da catraca, que é o símbolozinho que indica, né, o uso do tabuleiro analítico, essas letrinhas TA, tá certo? Bem, a gente sabe que se essa fórmula R ela não é derivada desse conjunto de fórmulas aqui, que é isso que está sendo escrito, está sendo colocado para vocês, significa o quê? Que R não é consequência lógica desse conjunto de fórmulas. E a não consequência lógica é simbolizada dessa maneira. Deixa eu só colocar mais claro aqui para vocês. Ó, o símbolozinho da consequência lógica com o tracinho. Entendido? Entendido? Então, o meu contra-exemplo é dado por isso daqui. Ou seja, se eu pegar essa minha fórmula, aliás, desculpa, fórmula não, esse meu sequente, e construir uma condicional com ele, certo? Eu vou pegar esse sequente, construir um condicional em que cada uma dessas fórmulas estão ligadas através de uma conjunção e o meu R é o consequente dessa condicional, nós vamos ter R igual a F, né? Vejam que o R realmente é F. Beleza? Cadê? Aqui o R, FR, certo? E essas outras fórmulas, que será o meu antecedente, vai dar igual a T. Então, portanto, nós aqui temos que ela também não é consequência lógica. Deixa eu ver aqui, pergunta do Lincoln. Por que você pegou FP e não TP? Lincoln, eu peguei aqui ó, o FP porque ele está no ramo que está aberto, certo? Entendido? Ó, FP do ramo aberto. E aí a gente vai subindo aqui pelo ramo aberto. Deixa eu ver se dá para a gente fazer um caminhozinho, certo? Ó, tá, aqui seria o caminho do ramo aberto. Como assim, Lincoln? O valor original? Ah, tá certo, entendeu, né? Cara, não, é isso mesmo. Às vezes a gente confunde aqui as visões da gente, beleza? Tranquilo? Podemos passar adiante? Então, gente, com esses dois exemplos, eu queria só mostrar para vocês, né? Deixa eu só interromper aqui um pouquinho a nossa apresentação. Então, com esses dois exemplos, eu queria só mostrar para vocês como é que o tabuleiro analítico ele é um método poderoso, certo? No método axiomático e no método da dedução natural, eu não tenho como verificar a existência do contra-exemplo. Assim, aliás, eu não tenho nem como obter o contra-exemplo. Então, já no método tabuleiro analítico, eu posso tranquilamente, né, se o tabuleiro é aberto, então, peraí, deixa eu ver aqui qual é o contra-exemplo.
E, às vezes, essa informação do contra-exemplo, né, é muito importante. De repente, você está construindo, vamos supor, um circuito, né, e aquele circuito não está, digamos assim, ele não está verificado. Então, quais são os valores, né, lógicos de determinadas portas que está fazendo com que esse circuito retorne F? Né? Acho que vocês vão entender isso melhor quando vocês fizerem circuitos digitais, tá certo? Não adianta muito eu estar falando de circuitos digitais para vocês que estão no primeiro período, usar esse exemplo foi um exemplo péssimo, tá bom? Mas isso vocês vão utilizar lá em circuitos digitais, tá certo? Gente, deixa eu voltar aqui para a lousa digital, que eu tenho mais um porém aqui para tratar com vocês. Vou fazer aqui novamente a apresentação, certo? Lincoln, tu tá fazendo circuitos, ou tu já fez, né? Tu já tá quase no finalmente do curso, então tu já fez circuitos, então acho que tu compreendeu bem aí a minha tentativa de um exemplo de utilização da importância do contra-exemplo em uma outra disciplina, né? Eu acho que você conseguiu captar a mensagem aí, certo? Gente, vamos aqui, para a gente avançar um pouquinho mais, nossa explicação, ver a questão da correção e da completude dos tableaux. Então, foi colocado para vocês em um momento anterior que um método de verificação da validade de argumentos, ele precisa ser correto e completo, certo? Então, o método axiomático ele é correto e completo, a dedução natural é correta e completa, e o tableau analítico, ou tableau semântico, ele precisa ser correto e completo. Então, como é que a gente verifica isso? No livro que eu utilizei para a gente trabalhar essa parte aqui, lá na página, deixa eu ver aqui, na página 57, vocês vão encontrar um texto bem mais denso, e eu gostaria que vocês dessem uma lida nisso, né? Depois vocês pegam lá o livro, que ele explica com mais detalhes, inclusive apresentando algumas demonstrações, né? Que eu poderia até depois gravar um vídeo extra sobre essas demonstrações. Mas vamos aqui entender o início da coisa. Bom, então temos aqui correção e completude. Já foi dito que o método do tableau analítico, ele é decidível, certo? Então, se ele é decidível, isso significa o quê? Que se aquele sequente, ele for válido, ou seja, se aquela fórmula for derivada daquele conjunto de fórmulas gama, então, ok. Se não for, eu apresento um contra-exemplo. Então, isso daí está mostrando a decidibilidade desse método. Então, ele termina com uma resposta, ok? Então, esse é um ponto muito importante do método tableau analítico. Ele sempre vai te dar uma resposta. O método tableau analítico, ele sempre vai te informar alguma coisa, tá bom? Então, aí nós temos uma implicação lógica que é o seguinte, vamos só recordar aqui um pouquinho. Então, φ implica logicamente em gama, só para a gente recordar a implicação lógica. Se somente se os valores de verdade de gama for igual a 1, implica em φ igual a 1. Aqui eu estou só recordando para vocês a noção de implicação ou consequência lógica. Ora, dito isso, a corretude, né, do tableau analítico me informa o seguinte. Ora, se eu utilizar o tableau analítico para verificar se φ é derivado de gama, então, quando eu utilizo essa simbologia aqui, eu estou dizendo o seguinte, φ, através do método tableau analítico, é derivado de gama, certo? É isso que eu estou expressando a partir desses símbolos. Então, isso quer dizer o quê? Significa que existe um tableau analítico fechado com hipóteses gama e conclusão φ, certo? Então, isso daqui está querendo dizer isso. Ora, a completude, né? Aliás, a corretude dos tableau analíticos diz o seguinte, se existe um tableau analítico fechado com hipóteses gama e conclusão φ, significa o quê? Que φ é consequência lógica ou implica lógica, ou gama implica logicamente em φ, certo? Então, toda vez que eu encontrar um tableau analítico fechado, certo? Me informando que φ é derivado de gama, significa que φ é consequência lógica de gama. E isso daí é a corretude do método tableau analítico. Mas falta a completude,
né, eu disse para vocês, olha, eu preciso que um método de verificação ele seja correto e seja completo. Não adianta o método ser correto e não ser completo, ou ser completo e não ser correto, certo? Então, o que é a completude? Então, a completude diz o seguinte, se eu tenho uma fórmula φ que ela é consequência lógica de um conjunto de fórmulas gama, significa que existe um tablô analítico fechado, tal que φ é derivado dessas fórmulas gama, certo? Vamos supor aqui uma questão de prova. Eu coloco para vocês lá uma fórmula, eu digo, ó, essa fórmula φ, ela é consequência lógica desse conjunto de fórmulas gama. Eu quero que você verifique se φ é derivado de gama. O que é que você vai fazer? Você poderá construir um tabuleiro analítico. E aí você deve encontrar um tabuleiro analítico fechado. Ah, professor, eu fiz o tabuleiro analítico, mas o tabuleiro analítico está aberto. O que é que significa isso? Significa que a informação que eu passei anteriormente, em que eu dizia que φ implica lógica, aliás, é consequência lógica de gama, não é verdadeira. Certo? Deu para entender? Então, eu também poderia passar uma questão, né, numa futura avaliação, dizendo o seguinte, olha, eu quero que você verifique, né, se essa fórmula φ ela é derivada desse conjunto de fórmulas gama. Se essa informação for verdadeira, de acordo com a corretude, o que é que eu posso afirmar? Aí você faria a verificação e depois você diria, olha, de acordo com a corretude do tabuleiro analítico, significa que φ é consequência lógica de gama. Então, aí teria uma resposta bem completa, certo? E por falar em respostas completas, teve uma, na tarefa 3 de vocês, teve um colega, eu até comentei lá no grupo do WhatsApp, que ele construiu as respostas mais completas da atividade. Depois eu vou socializar com vocês os arquivos, que até vai servir para vocês estudarem também futuramente. Mas vamos continuar aqui. Acho que foi o Alessandro, as respostas do Alessandro foram, se não me engano, foi o Alessandro. Eu fiz umas anotações ali. Depois eu comento com vocês. Gente, então, fechando aqui. Ora, como o método tabuleiro analítico ele é decidível, né? Então, ele é decidível se existir um algoritmo tal que, se φ for consequência lógica de gama, então o algoritmo sempre gera um tabuleiro fechado para essa situação aqui, ou seja, mostrando que φ é derivado de gama. Se φ não for consequência lógica de gama, então o que é que o algoritmo vai fazer? Ele vai gerar um tabuleiro aberto, faltou aqui o aberto, com um ramo saturado, certo? Então, isso daí mostra o poder do tabuleiro analítico, como o tabuleiro analítico é um método decidível, certo? Então, como o tabuleiro analítico ele é decidível, eu posso ter um algoritmo, né, que vai me dar um tabuleiro fechado caso φ seja consequência lógica de gama, ou ele me dá um contra-exemplo caso φ não seja consequência lógica de gama, certo? Vejam que a coisa fecha bem bacana a parada toda, certo? Gente, até aí tudo bem? Tudo bem, né? Bom, eu vou interromper aqui a apresentação mais uma vez, porque agora eu vou partir para o momento final da nossa aula de hoje, certo? Vamos aqui, cadê os aspectos computacionais? Turma, esse assunto aqui, que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, ele está no capítulo 3 desse livrinho aqui, tá bom? Capítulo 3, eu gostaria que vocês dessem uma olhada também, ele é bem interessante, certo? O capítulo 3, ele trata sobre os aspectos computacionais. Vou só ler para vocês aqui o primeiro parágrafo, né? Então, neste capítulo, apresentaremos diversos métodos que visam a implementação eficiente de provadores de teoremas automáticos em computador para a lógica clássica proposicional. Então, esse capítulo 3, ele é teórico, né, como toda a disciplina de lógica matemática, mas ele já abre para vocês assim, uma perspectiva do que é que você pode fazer em matéria de implementação utilizando esses conhecimentos, tá certo? Gente, vamos lá. Então, aqui eu tenho os aspectos computacionais do tabuleiro analítico, certo? Bom, queria começar, deixa eu só exibir aqui, exibir, visualizar.
Tela cheia. Então, é o seguinte. Carregando. Seguinte. Ainda há pouco, eu mencionei a existência de um algoritmo, né? Então, como o método tabloanalítico ele é decidível, então eu posso ter um algoritmo que vai me retornar um tabuleau fechado, caso a minha fórmula φ seja consequência lógica de um conjunto de fórmulas gama, ou vai me retornar um contra-exemplo, caso contrário, tá certo? Bem, aí vocês estão vendo na tela um algoritmo em pseudocódigo que eu tirei aqui desse livro e que ele tem como entrada, né? Ele tem como entrada um sequente, vocês podem observar aqui, um sequente formado pelas fórmulas A1 até AN, então aqui seria meu conjunto de fórmulas gama, e como consequente, um outro conjunto de fórmulas de B1 até Bn, apesar de que até agora, nos exemplos que a gente trabalhou, nós não tínhamos conjunto de fórmulas como conclusão, tínhamos só uma fórmula qualquer. Ele vai retornar, né, a saída dele vai ser verdadeiro, se essas fórmulas B1 até Bn for consequência lógica de A1 até AN, ou um contra-exemplo, caso contrário, que foi o que eu acabei de falar para vocês, comentando lá na lousa digital. Bem, observem como esse algoritmo, que está escrito em pseudocódigo, ele descreve, né, todo o nosso procedimento de construção de um tableau. Então, primeiro a gente cria um ramo inicial, contendo as fórmulas A, né, que é o meu antecedente aqui do sequente, marcados com T, e as minhas fórmulas B, que é o meu consequente, marcado com F, certo? Bom, enquanto existir um ramo aberto θ, a gente faz o seguinte, a gente escolhe um ramo θ, né, se esse ramo θ está saturado, então a gente encontra esses átomos marcados, né, desse ramo, então a gente vai retornar a valoração correspondente desses ramos marcados. Ok? Bom, se não, então a gente escolhe aqui uma das regras aplicáveis. Aliás, se não, desculpa, não temos se não aqui. Então, isso só, se o ramo não está saturado, ele não entra nesse se, e aí ele vem para onde? Vem aqui para a escolha de uma regra, né? Escolher uma regra aplicável a θ, e a gente faz a expansão do tabuleau aplicando R sobre θ. E aí a gente verifica se θ e seus subramos fecharam. Gente, esse algoritmozinho aí, de forma bem simplificada, ele está mostrando todo o nosso processo de construção de um tabuleau analítico. É só isso. Então, você vai ver, não tem nenhum mistério aí, tá bom? Então, em outras palavras, você vai aplicar o método tabuleau analítico. Primeiro, você constrói um ramo inicial, depois você vai escolher um ramo aberto, né? Então, o ramo inicial, ele, em geral, né, na maioria das vezes, ele está aberto, certo? Se aquele ramo estiver saturado, então você vai atrás de quê? Dos átomos marcados. Se o ramo não estando saturado, você não entra nesse se, certo? Então você escolhe uma das regras, aplica em θ, você expande e depois expande o tabuleau aplicando a regra sobre o θ, certo? Bom, isso daqui é tudo aquilo que a gente faz, beleza? Vamos avançar aqui um pouquinho. Nesse caso, tem uma pergunta aqui do Lincoln, essas regras aplicáveis têm uma quantidade definida? Lincoln, não tem quantidade definida. Se você tem um ramo que ele não está saturado, você pode aplicar a regra várias vezes. Por exemplo, vamos supor que você tenha um ramo que tem uma conjunção com 5 conjuntivos, certo? Então, ali você pode aplicar 5 vezes uma regra alfa. Por quê? Para quebrar aquela conjunção, tá certo? Então, é perfeitamente possível você aplicar várias vezes, né, uma mesma regra a um determinado ramo que que ainda não está saturado. Quando o ramo está saturado, significa que você não pode mais aplicar, tá certo? Bom, para a gente poder avançar um pouquinho mais aqui, certo? Eu falei para vocês sobre o fato do tabuleau analítico ele ser determinístico. Mas o que isso quer dizer? A gente tem uma definição que é muito importante, que é a definição de algoritmo determinístico ou de não determinístico. Então, um algoritmo determinístico é aquele que, ao final de cada passo de execução, a próxima instrução a ser executada está totalmente definida. Então, quando você utiliza... você vai escrever um software, né?
Então, aquele seu software, aquele algoritmo vai ser determinístico se cada passo, né, do seu algoritmo, você sabe o que é que você precisa fazer no passo seguinte, tá certo? Então, isso é o que a gente espera que todos os algoritmos façam. Num algoritmo não determinístico, ele é caracterizado pelo quê? A realização de escolhas em determinados pontos do algoritmo. Então, vocês observaram que esse algoritmo aqui, ele é não determinístico, certo? E isso provoca o quê? Um problema para a gente. Olha, já estou colocando a nossa discussão no nível mais elevado. A gente já está fazendo uma análise mais sofisticada de algoritmo e que, aparentemente, você pode achar que isso não tem nada a ver com lógica, mas tem, tá certo? Então, a partir do momento aqui, na linha 8, em que eu digo que é preciso escolher uma das regras aplicáveis sobre θ, faz com que esse algoritmo que vocês estão vendo aí na tela, ele não seja determinístico. Só que para implementar um algoritmo numa linguagem de programação, eu preciso que esse algoritmo seja determinístico. Aí você está diante de um problema. Como é que eu vou pegar um algoritmo que não é determinístico e transformar ele num algoritmo determinístico? Certo? Aí, nesse caso, você vai ter que se valer de algumas estratégias, que é o que nós vamos ver já já. Certo? Vamos aqui avançar um pouquinho. Né? Então, que estratégias são essas? Nós vamos aplicar estratégias que eu até já comentei com vocês em outros momentos. Vocês viram que um tablô, ele é uma árvore invertida, né? Então, você tem ali os ramos iniciais, aquele ramo inicial, que é somente as formas, aí você vai expandindo e você vai criando uma espécie de árvore. Então, aquela árvore, você vai executando um processo de busca. Já falei em outros momentos que nós, basicamente na computação, inicialmente a gente trabalha com dois tipos de busca. A chamada busca em profundidade e a busca em largura. Na busca em profundidade, nós vamos expandir até o ramo chegar na saturação. Então, a gente vai expandindo, chegou na saturação, pronto. Aí a gente volta para continuar a expandir os demais ramos. Na busca em largura, né, a gente tende a aplicar uma sequência de expansão em cada ramo aberto, fazendo com que todos os ramos tenham o mesmo comprimento. A busca em largura, nós não vamos utilizar nesse nosso processo de transformação do algoritmo do slide anterior num algoritmo determinístico. Né? Nós vamos empregar, nesse caso aqui, busca em profundidade. Tá certo? Bem, aí nós precisamos de outras estratégias para quê? Para determinar quais são as regras que eu vou escolher. Certo? Então, vejam bem, deixa eu voltar lá para o algoritmo para que vocês consigam entender melhor o que eu estou tentando dizer para vocês. Aqui na linha 8, né, ele diz simplesmente para eu escolher uma regra. Só que da forma como está colocada aí, está uma forma não determinística, certo? Então, para que eu possa fazer com que isso daí seja uma coisa determinística, eu vou precisar o quê? Eu vou estabelecer estratégias. E aí nós temos várias estratégias. E essas estratégias nós utilizávamos elas sem saber, né, sem dar nome aos bois. Esse é o grande barato. Então, vejam bem, nós temos aqui a estratégia de alfa primeiro. Lá no vídeo de pré-aula, eu disse para vocês, eu disse, olha, é de bom tom que você expanda primeiro aquelas formas que estão, as quais você possa aplicar a regra alfa. Para quê? Para gerar uma ramificação menor. Porque quando você aplica regra beta primeiro, você pode correr o risco de criar um tablô bastante ramificado. E isso vai ficar mais complexo para você, certo? Bom, essa é uma estratégia que você pode aplicar, tá bom? Para poder expandir o seu tablô. E também temos uma outra estratégia que seria descartar a fórmula alfa ou fórmula beta após a expansão. Então, o que é que isso significa? A gente substitui a fórmula pela sua expansão, certo? E como essa substituição é uma equivalência lógica, tão elevada, tá certo? Então, aqui são algumas estratégias do que a gente deve fazer para transformar aquele trecho do algoritmo, que é um trecho não determinístico, num trecho determinístico. Beleza? Bem, então aqui temos outras estratégias. Então, uma vez que você define uma dessas estratégias, né, isso seria num outro nível de implementação, certo? Aí você tem o seu algoritmo que estava não determinístico, agora
transformado, entre aspas, digamos assim, né, num algoritmo determinístico. Ok? Bom, isso daqui foge um pouco, né? Assim, como é que eu implemento isso? Isso vai exigir de vocês um conhecimento um pouco mais aprofundado, inclusive de programação. Mas o caminho é esse, né? Então, inicialmente você tem um algoritmo que não é determinístico, certo? Você precisa eliminar esse não determinismo do algoritmo para que ele se transforme num algoritmo determinístico. E como é que você faz isso? Você faz isso através de estratégias, né? No caso aqui, primeiro uma estratégia de busca e depois uma estratégia de seleção de regras, beleza? Bom, gente, dito tudo isso, deixa eu só passar aqui para outro slide. Eu vou apresentar aqui um exemplo para vocês, certo? E aí a gente fecha a nossa aula de hoje, que já está se tornando um pouco mais extenso do que eu estava prevendo, certo? Então, deixa eu só selecionar aqui o material. Beleza. Gente, é o seguinte. Vamos lá, apresentação. Espero que vocês consigam acompanhar isso daqui. Então, é o seguinte. De acordo com aquele nosso algoritmo, né, vamos imaginar que eu vou construir um tableau para a verificação, certo, de um determinado sequente. Esse exemplo aqui, lá na pré-aula, eu fiz o tableau dele, certo? Eu fiz o tableau desse exemplo, então, se você não tiver lembrado bem, volta lá na pré-aula, no vídeo de pré-aula e assiste novamente. Então, para a gente implementar aquele algoritmo, né, que foi apresentado anteriormente, numa linguagem de programação qualquer, nós vamos precisar utilizar algumas estruturas de dados, que talvez, eu não sei em que nível vocês estão lá em lógica de programação, talvez alguma dessas estruturas não tenha sido apresentada a vocês. Vocês já estão trabalhando com vetor, lá em lógica de programação? Responde aí alguém, por favor. Sim, professor. Show de bola. Então, pronto, todo mundo aqui sabe o que é um vetor. Então, para construir um algoritmo, para utilizar um algoritmo numa linguagem de programação, nós vamos precisar de dois vetores. Um vetor que eu vou chamar de ramo, né? Esse vetor ramo, ele vai ter... Qual vai ser o tamanho dele? Vai ser o tamanho do meu sequente, certo? Lembram quando eu falava lá no início da disciplina sobre o tamanho da fórmula? Né? Onde é que a gente ia empregar isso? Está aqui, estamos empregando. E nós vamos ter um outro vetor chamado vetor de betas. Nesse vetor de betas, eu vou utilizar ele apenas para marcar em que posição estão aquelas fórmulas que eu vou utilizar, eu vou empregar regra de expansão beta. Nesse caso aqui, do nosso exemplo, nós temos que na posição 1 e na posição 2, eu tenho duas fórmulas que são fórmulas que vão ser empregadas regras beta. Lembre-se do exemplo que foi colocado lá na aula, né? Então, aqui, ó, P condicional Q marcado com T, Q condicional R marcado com T, e a minha conclusão, P condicional R marcada com F. Aqui é o silogismo hipotético. Precisarei também de uma variável chamada tamanho atual, que eu simplesmente botei aqui tan atual igual a 3. Essa variável aqui, o que é que ela vai fazer? Ela vai me dizer qual é o tamanho do meu tableau. Vejam que o meu tableau, eu estou no ramo inicial, o tamanho dele é 3, certo? O tamanho dele é 3. Bom, essa variável aqui, ela vai mudar de valor à medida que eu for expandindo o meu tableau. E aqui na minha variável, no meu vetor de betas, eu tenho posição 1 e posição 2 marcada. Ou seja, na posição 1 do vetor ramo, eu tenho uma fórmula beta, e na posição do meu vetor ramo, eu tenho uma fórmula beta também. Beleza? Com a aplicação, né, com a saturação de todas as expansões alfa, ou seja, nós sabemos que na linha 3 do meu tableau, né, eu vou aplicar uma regra alfa. O que é que eu vou ter? P marcado com T e R marcado com F. Fiz a minha expansão e de ramo, meu vetor ramo, ele agora, qual é o tamanho dele? O tamanho dele é 5. Por quê? Porque eu apliquei a
regra alfa na linha 3, né, na posição 3, desculpa, e obtive isso daqui. Tá certo? Beleza? Pronto. Então, qual é o valor da variável tamanho atual? Agora é 5. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos empregar, né? Nós vamos expandir das fórmulas que está marcada com T, aplicando o quê? Uma regra beta. E aí que vocês vão entender para que vai servir o vetor de betas. No vetor de betas, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos simplesmente a informação que eu marcava a posição onde tinha a fórmula que eu ia empregar a regra beta. No caso aqui era linha 1 e linha 2, né? Aqui, ó, linha 1, linha 2, posição 1 e posição 2, desculpa, certo? E agora eu vou desmarcar a posição 2. O que é que isso significa? Significa que quando eu vou agora empregar uma regra beta na posição 2, então ali já vou expandir. Tem aqui uma perguntinha do Lincoln. Ah, não, essa aqui já foi passada. Certo? Aí, turma, surge uma outra estrutura de dados que vocês vão conhecer com mais profundidade na disciplina de estruturas de dados. Certo? Que estrutura é essa? Chama-se pilha. Bom, a estrutura pilha, a melhor analogia para ela é uma pilha de pratos. Então, quando você está empilhando pratos, você coloca um primeiro prato, depois um segundo, um terceiro, um quarto, e assim sucessivamente. Quando você vai desempilhar uma pilha de pratos, o que é que você faz? Você remove quem está no topo da pilha e vai desmontando ela, não é isso? Então, o mesmo raciocínio, isso, Lincoln, LIFO, last in, first out, ou seja, o last in é o último que entra e é o primeiro que sai, certo? Então, o último que entra é o primeiro que sai. A estrutura pilha, ela é diferente de uma outra estrutura chamada fila. A estrutura fila é velha, conhecida de vocês, porque todo mundo aqui um dia na vida já pegou uma fila na vida. Lembre-se da fila do restaurante universitário. Na estrutura fila, que o meu amigo Lincoln vai já escrever ali no chat, isso, FIFO, first in, first out, ou seja, primeiro a entrar, primeiro a sair. Na estrutura, a fila é diferente da pilha, né? Na fila, quem entrou primeiro é o primeiro a sair, ou seja, quem está lá na frente da fila. Aqui no nosso algoritmo, nós vamos utilizar uma estrutura chamada pilha. Essa estrutura pilha é a nossa pilha de ramos. Então, o meu primeiro, entre aspas, prato que eu vou colocar aqui, né, vai ter as seguintes informações. Vai ter aqui um ramo, aliás, um símbolo atômico, marcado com T, né, o R marcado com T, que é justamente, ó, eu vou pegar esse ramo aqui, né, essa fórmula está marcada com T, então o Q vai estar marcado com F e o R vai estar marcado com T, que é isso que nós acabamos de fazer. A posição inicial, aliás, a posição atual, no caso aqui 5, ó, veja aqui o tamanho atual, e eu vou pegar o meu vetor de betas, também colocar aqui na minha pilha e dizer, ó, no vetor de betas, eu ainda tenho uma posição, né, que existe uma fórmula beta lá. Bom, rodo o meu algoritmo mais uma vez, e o que é que nós vamos ter? Na próxima iteração, o meu vetor ramo, esse vetor ramo, ele está simbolizando a construção do seu tableau, certo? Agora, o que é que nós temos? O meu vetor ramo tem tamanho 6, na posição 6 eu coloquei FQ. Quem é o FQ? É justamente o Q, que estava na posição 2, né, do nosso condicional, marcada com F. Porque eu apliquei uma fórmula beta aqui, aliás, uma regra beta aqui, e expandi e gerou a bifurcação. Só que nós não temos como criar uma representação de vetor da bifurcação. Então, eu estou guardando aqui no meu vetor ramo apenas o ramo que eu expandi, certo? Bem, nessa próxima iteração, eu já utilizei essa fórmula aqui, que é uma fórmula beta, e restava o quê? A fórmula beta que estava na posição 1. Logo, eu desmarco o meu vetor de betas, ou seja, no meu vetor de betas não tem mais ninguém marcado. O tamanho atual agora é 6, tá certo? E aí, o que é que nós vamos ter? A minha pilha de ramos, eu vou empilhar outra informação. Ou seja, o TQ, a posição 6, e o meu vetor de betas que está zerado, certo? Bem, isso é o estado do meu
digamos assim, do meu tableau, certo? Então, aqui nós teríamos o nosso tableau sendo construído apenas com um ramo, que é como eu estou utilizando busca em profundidade, eu estou indo até saturar esse ramo. O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que, nessa próxima iteração, o meu vetor de ramo já está desse jeitinho aqui, certo? Ó, tamanho 7, FP. Quem é esse FP aqui? É justamente o P, né, dessa condicional, que eu apliquei a regra beta e marquei ele com F, tá certo? Bom, continuando aqui, o que vai acontecer? Nesse momento aqui, o tamanho atual é 7, e aqui ocorre uma verificação de fechamento do ramo, certo? Lembre-se daquele trecho do algoritmo onde a gente fechava o ramo. Por que ocorre uma verificação de fechamento? Porque aqui eu tenho o FP e tenho o TP. Encontrei a minha contradição. Nesse momento aqui, o que vai acontecer? Eu vou começar a desempilhar a minha pilha de ramos. Então, observem bem o que vai acontecer, né? Então, encontrei aqui um ramo fechado, é como se eu tivesse encontrado um ramo fechado, e aí eu começo a desempilhar o meu vetor de ramos. Minha pilha de ramos, desculpa. Então, quem é que estava no topo da pilha de ramos? Essa informação aqui, ó. TQ, né? A posição 6 e o meu vetor de betas vazio, certo? Nisso daqui, a gente vai obter o quê? O valor de beta 2, ou seja, o outro ramo, tá certo? Beleza? Tamanho atual. Então, o que vai acontecer? Tamanho 7, certo? E aí, desculpa aqui, gente, só voltando aqui. Então, eu desempilhei, né, encontrei o TQ, certo? Esse TQ, ele vai fechar com quem? Com FQ. Então, quando ele encontra uma verificação, como a gente falou aqui, verificação de fechamento, o que é que vai acontecer? Eu tenho que desempilhar mais uma vez a minha pilha de ramos. Então, aqui novamente, ó, de onde é que veio esse TQ? Esse TQ veio justamente do desempilhamento da minha pilha de ramos, certo? Então, eu peguei esse TQ, que estava lá na pilha de ramos, coloquei aqui nessa posição, né, que era a posição 7, foi verificado o fechamento, né, ó, TQ e FQ, e aí vamos, numa nova interação, pegar as informações do quê? Do último elemento da minha pilha, que é justamente isso daqui, ó, TR5 e a minha pilha o meu vetor de betas. Quando eu colocar aqui o TR nessa posição, que vocês vão ver logo em seguida, o que é que vai acontecer? Vai fechar novamente, ó. TR e FR, vejam aqui, ó, fechou novamente. O que é que vai acontecer? Nova interação de fechamento. Como esse ramo está fechado e a pilha de ramos está vazia, então significa o quê? Que não tem mais como reconstruir o ramo. Se eu tenho pilha de ramos vazia e não tenho mais nenhum ramo a ser expandido, significa o quê? Que o meu algoritmo vai retornar verdadeiro, indicando que o sequente foi provado. Bom, eu sei que essa explicação ela está um pouco complicada, né? Quando eu fazia essa explicação lá no presencial, eu mostrava não somente esse PDF, mas eu também ia desenhando no quadro como é que se diz? O tableau, certo? A árvore do tableau. Eu poderei gravar um vídeo extra com essa explicação, onde eu vou colocar o desenho do tableau sendo construído a partir desse PDF aqui, tá certo? Eu vou essa semana também para que fique melhor explicado para vocês. Gente, nesse caso aqui, o que é que nós acabamos de mostrar? Como é que eu vou pegar aquele algoritmo e utilizar ele para construir, para verificar um sequente, se ele gera um tableau fechado ou não. Se ele não gerar um tableau fechado, ele vai fazer o quê? Vai gerar um contra-exemplo, ok? Bom, sei que a explicação foi muito densa, foi muito complexa, vai ser preciso vocês assistirem novamente esse vídeo algumas outras vezes, mas eu me comprometo com vocês agora a gravar um vídeo extra, onde eu vou fazer como eu fazia lá no presencial. Ou seja, à medida que eu ia desenvolvendo esse slide, eu acho que está no sistema, Natanael, certo?
Exatamente, Nico. Quem quiser verificar é só implementar o algoritmo, só que dá um pouco de trabalho, tá bom? Mas eu prometo a vocês que eu vou gravar um vídeo extra, só com essa explicação, onde vocês vão ver em duas telas o Tableau sendo construído e todo o desenvolvimento desse PDF aqui, tá certo? Bom, gente, então, vou encerrar aqui a gravação, né? Para a gente se despedir, certo?